حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. A paz de Allah esteja com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e todos os outros mensageiros de Allah enviados a fim de ensinarem a humanidade a adorarem somente Allah subhanahu wa ta'ala. Meus queridos e as minhas queridas, mais uma vez estamos aqui fazer a apresentação sobre o processo da crucificação, ou seja, vamos dizer, suposta crucificação de Cristo. O nosso tema hoje é a filosofia feita pelos seguidores de Cristo ou adoradores de Cristo sobre a questão do pecado e da expiação. Realmente nós lemos o texto bíblico e vimos nas falas anteriores, nos ditos anteriores, nas afirmações anteriores, o que faz uma pessoa racional afirmar que a história que falava do pecado de Adão era ruim. Ou seja, quando nós lemos a passagem e acontecimento, como é que Adão aconteceu o processo de desobediência a Deus, realmente a condenação e a raiva de Deus e a punição que trouxe esse pecado, vemos claramente, é um acontecimento ruim, é uma punição ruim, é algo totalmente, de facto, que em qualquer tribunal, que em qualquer sociedade, numa qualquer era, o Adão seria considerado como um inocente que não tem culpa. E quanto mais, mas como é que uma punição daquelas, um pecado que aconteceu da forma como Adão foi considerado que pecou, pode ser punido Adão e punir a humanidade inteira e ainda crucificar outras pessoas inocentes daquele pecado. Contudo, mas nós ignoramos e fechamos os olhos ao que foi mencionado nela. Só para vos lembrar, sempre eu cito essa passagem que a própria Bíblia afirma que Adão não sabia diferenciar o bem e mal. Ou seja, podemos dizer, era uma criança no que diz respeito ao raciocínio dele. Era uma pessoa que não sabia o que era bem, o que era mal. Nem sequer se sabia se algo proibido, o que significa proibir. Se algo era ordenado, nem sabia o que era ordem. Nem sabia o que era bem, nem sabia o que era mal. Nem sabia o que era pecado, nem sabia o que era benção. Ele não sabia diferenciar essas coisas, porque era um inocente que não sabia de nada. Podemos dizer, nos dias de hoje, era um ignorante. Imagina uma pessoa que não sabe nada da lei, uma pessoa que não sabe diferenciar bem e mal, uma pessoa que não sabe diferenciar obedecer e desobedecer. Quem é essa pessoa na nossa sociedade? Só pode ser duas pessoas. Ou uma criança inocente que não sabe nada, que geralmente nos nossos tribunais são libados automaticamente, não são julgados, quando nós para serem condenados. Ou um louco que não tem consciência própria, que também automaticamente, em qualquer tribunal das nossas épocas, na nossa época é libado. Ou será que, mentalmente, raciocínio normal, os nossos homens, os homens da nossa época estavam mais evoluídos a nível do pensamento do que Deus? E que essas pessoas, nós não condenamos elas. E como é que o Deus Todo-Poderoso, Todo-Sábio, Todo-Misericordioso vai condenar uma pessoa que estava nesse estado? E não só condena essa pessoa, mas condena ainda os descendentes dele. Por isso, mas contudo, nós vamos passar essa parte, não vamos falar muito dessa parte. Como dissemos, vamos fechar os nossos olhos ao que foi mencionado a lei.
De modo que a conversa nos leva às dimensões do pecado de Adão na raça humana. Qual é a crença cristã no pecado de Adão? Sua punição e suas dimensões. Santo Agostinho, este teólogo cristão que viveu 430 anos depois de Cristo, em seu livro, em uma de suas obras, de ser considerado o primeiro dos cristãos que forneceu uma interpretação abrangente desta questão. Al-Uthmani o considera, em seu livro, o que é o cristianismo, o único, ou seja, das poucas pessoas que entendeu a questão da expiação do pecado. Aí, a seguida, vamos resumir da opinião dele, transmitida por Al-Uthmani. Ele disse: Deus criou o homem e deixou nele o poder da vontade. O homem aqui se refere a Adão. Então Deus pôs nele poder da vontade, em completa liberdade. Tinha completa liberdade de fazer o que quiser e de deixar aquilo que também não quisesse. Concedeu-lhe bênçãos e proibiu-o de comer certo o tal árvore. Mas Adão perdeu a sua força da vontade quando comeu o que lhe era proibido. E não foi difícil para ele evitar o pecado, pois ele não conhecia as emoções da obsessão e da luxúria naquele momento. O pecado de Adão é um grande pecado, porque inclui muitos pecados. Ou seja, a afirmação de Agostinho que o pecado de Adão inclui vários pecados. Essas afirmações são de Santo Agostinho. A primeira delas é a descrença, pois Adão escolheu viver sob a sua autoridade, em vez de viver sob o governo divino, sob a autoridade divina para ele. A segunda é a descrença e os seus maus modos com Deus, porque o homem não tem certeza em Deus, ou seja, o Adão não tinha certeza em Deus. Terceiro, ele se matou, fazendo da morte a decisão. Quarto, adultério moral, alteração moral, porque se perdeu a sinceridade do espírito humano, acreditando nas doces palavras da serpente. Quinto, pecado de Adão, dentro desse único pecado, roubo, quando obteve o que não lhe era permitido. Então isso é um roubo, ou no mínimo é furto, para dizer assim. Sexto, ganância. Portanto, este pecado foi a mãe de todos os erros humanos. A verdade é que não importa o quão atentamente você olhe para a realidade de qualquer pecado, você encontrará refletido neste único pecado. Ou seja, este pecado de Adão representa todos os outros pecados que foram cometidos posteriormente a ele. A pena para este pecado é a morte permanente ou tormento permanente, pois no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Assim como Adão foi posteriormente privado da liberdade voluntária depois de ter sido derrotado pelo pecado, então ele se tornou livre para cometer pecado e não livre para praticar boas ações. A punição razoável para o pecado é o pecado depois dele, depois que a misericórdia de Deus o abandonou. O pecado tornou-se assim um composto da natureza dos pais e foi herdado deles para o resto dos filhos de Adão. Notamos nos comentários de Agostinho o grande exagero do pecado de Adão. Claro, foi um exagero do pecado de Adão. E o seu propósito, como fica claro, é fechar o caminho de retorno e fechar a porta ao arrependimento. Ou seja, o comentário de Agostinho, ele enalteceu tanto o pecado de Adão, tudo isso é apenas como introdução a fim de fechar a porta de arrependimento a Adão. Ou seja, para poder justificar que o pecado de Adão é demasiado grande para ser perdoado. Viu? Essa é a introdução dele. Em preparação para a difusão da doutrina do Salvador, que é Jesus, de acordo com a crença cristã, que a paz esteja com ele. Somente por meio de cujos sofrimentos alguém pode ser salvo dessas calamidades. O que Agostinho mencionou sobre o pecado de Adão? O que Agostinho mencionou
sobre o pecado de Adão, como todos os outros pecados, sem o perdão e o perdão de Deus. Ou seja, o pecado de Adão e qualquer outro pecado é igual. Todas aquelas menções que ele fez, você encontra as mesmas coisas num outro pecado, com uma condição: se o pecado não for perdoado. Mas se o pecado for perdoado, nenhum pecado tem tem todo esse processo, tem essa grandeza, desde que seja perdoado. Porque a misericórdia de Deus e perdão de Deus é maior que qualquer pecado, meu querido. A perdão de Deus e a misericórdia de Deus para com as criaturas dele é maior que qualquer pecado que um homem possa cometer. Realmente, se nós pararmos neste, ou seja, os seguidores de Cristo tivessem parado neste ponto, a questão teria sido pessoal, relacionada apenas com Adão e sua esposa, mas Agostinho e outros cristãos insistem que este pecado deve ser sujeito a uma punição severa e também criam um sério problema para este pecado, que é o que toda a humanidade herda o pecado de seus pais e merece este castigo severo. Agostinho enfatiza a herança da culpa dos pais pela humanidade, pois o pecado tornou-se latente em sua natureza e foi transmitido por herança aos demais filhos. Portanto, a criança nasce culpada já, pois a epidemia do pecado, como diz Jim Calhoun, foi transmitido a esta criança por herança. E o santo monge dominicano Tomás de Aquino, 1274 depois de Cristo, retrata como culpado. É causado pela alma, mas é transmitido aos órgãos e membros humanos. Ou seja, esse pecado, todo mundo herda esse pecado através dos seus pais. Ou seja, a transmissão não acontece através dos órgãos, mas através da alma. E a alma acaba transmitindo esses pecados para os órgãos. Assim, todos os seres humanos tornaram-se pecadores. E como diz Awar Siman, no seu livro A Filosofia do Perdão no Cristianismo, visto que Adão, de que nasceram todos os seres humanos, perdeu através da sua desobediência a vida de retidão com que Deus o criou, e ele se tornou um pecador antes de gerar descendência. Então era evidente que seus filhos nascem todos pecadores, por natureza semelhante a dele, porque não importa quanto olhemos para o universo, não encontramos nele a lei de Deus, qualquer mudança ou transformação. É por isso que o Apocalipse disse: por um só homem o pecado entrou no mundo. Isso de acordo com o comentário desse teólogo. Calhoun, um dos estudiosos protestantes, faz a comparação, a transmissão do pecado de Adão aos seus filhos, a transmissão de uma epidemia. Ele diz: quando se diz merecemos o castigo divino pelo pecado de Adão, isso não significa que nós, por sua vez, éramos infalíveis, inocentes, e carregamos injustamente o pecado de Adão. A verdade é que, justificando a herança do pecado, de acordo com Calhoun, ou seja, o pecado de Adão, a verdade é que não apenas herdamos o castigo de Adão, mas a verdade é que a epidemia do pecado está instalada profundamente dentro de nós, como uma questão de completa justiça. Da mesma forma, uma criança nasce da sua mãe merecendo punição. E essa punição é devida ao seu próprio pecado. Ou seja, a criança nasce já no ventre da mãe, antes de nascer, já ela tem pecado transmitido através da mãe. Os estudiosos cristãos sentiram a injustiça da humanidade contida na doutrina da herança do pecado. Claramente, qualquer teólogo vê que essa doutrina mostra a injustiça com os filhos de Adão por terem sofrido ou por terem recebido do pecado do Adão de uma forma automática,
sem que tivessem envolvido dentro desse pecado. Por isso, procuram encontrar justificativas porque de punir a humanidade, ou seja, porque de punir os filhos de Adão. Realmente não existem justificativas para punir qualquer pessoa que não cometeu um pecado. Não existem justificativas para tal. Por isso, melhora a sua imagem para que as mentes aceitassem. Ou seja, essa justificativa tem por objetivo fazer as mentes das pessoas aceitassem que sim, têm pecado, e aceitassem a punição, sem objeção ou sentimento de injustiça. Adão é o exemplo do homem, o homem que se encontrou em um estado de graça e caiu. Então, queda de Adão, da graça, é a queda de todo ser humano. Portanto, o pecado de Adão é o pecado de todo ser humano. A questão não é que o pecado é transmitido por herança ou sucessão, porque não é legado ou herança. O que se quer dizer é que Adão é o humano. Pecou, então Adão pecou, todos pecaram. Isso é porque ele era humano. Agora, refutando essa filosofia de herança de pecado, essas justificações incompletas e comparações artificiais não conseguiram convencer ninguém que vê a herança do pecado como uma injustiça que Deus proíbe. Quer dizer, Deus proíbe a si mesmo de ser injusto. A comparação entre a herança do pecado e a infecção da doença é falsa. Sabe por quê? Porque a doença é algo que não é opcional. A pessoa não tem opção. A doença, quando nós encontramos uma doença, nós não temos a opção de rejeitar essa doença. Ou seja, doença nos alcança, doença nos atinge contra a nossa vontade própria. Portanto, o pecado não pode ser medido em relação a ela. Ou seja, não pode ser comparada entre pecado e doença, uma doença, uma epidemia. Sabe por quê? Porque pecado é você que escolhe fazer o pecado para fazer. Ok? Enquanto uma epidemia, ela larga na sociedade sem que a sociedade queira. Ou seja, nós encontramos doenças sem que nós queremos estar doentes. Ou seja, ninguém escolhe a opção de ser doente e não de estar sã. Ok? Enquanto que o pecado, a sua própria origem é a pessoa cometer o pecado com a opção própria. Então, como essas duas coisas têm fundamentos diferentes, então comparar as duas claramente é um erro evidente. A separação de Tomás de Aquino entre a alma e o corpo é sua afirmação de que o pecado se espalha da alma para os membros é errada. Porque quando uma pessoa comete um erro, ela cai nele com sua alma e seu corpo, pois a pessoa é composta de ambos, ou seja, é composta de alma e corpo, e ele vive sua vida através de ambos. Quanto a Adão, ele não é composto por Adão e seus filhos, viu? Porque o corpo, quando uma pessoa comete um pecado, o que está cometendo o pecado? É a alma e o corpo juntos que cometem o pecado. Enquanto Adão e seus filhos, Adão não era propriamente os seus filhos, ou seja, os filhos de Adão não eram membros do corpo de Adão, ok? Portanto, insistimos em considerar a herança do pecado como um tipo de injustiça que não é apropriado atribuir ao Deus Todo-Poderoso. Não há provas dessa querência absurda na Torá. Pelo contrário, as provas baseiam-se no oposto, uma vez que os textos negam a herança do pecado, ou seja, os textos do Antigo Testamento negam a herança de pecados, enfatizam a responsabilidade de cada pessoa pelas suas ações, incluindo a alma que pecar morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a maldade dos ímpios estará sobre ele. Os pais não serão mortos pelos filhos,
nem os filhos serão mortos pelos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Deuteronômio 24:16. Mas cada um morrerá pela sua transgressão, e todo aquele que comer uvas verdes terá os dentes cerrados. Jeremias 31:30. Os teus olhos estão abertos para todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Jeremias 32, capítulo 19. Os pais não morrem por causa dos filhos, nem os filhos morrem pelos pais, mas cada um morre pelo seu próprio pecado. Nós vimos, quer dizer, os versículos próprios bíblicos mostram claramente que o filho não assumirá a responsabilidade que o pai fez. Ou seja, um filho não será responsabilizado pelos pecados do pai. Nenhum pai será responsabilizado pelos pecados do filho. Você destruirá os justos com os injustos. Veja, quer dizer, aí o versículo está fazendo uma pergunta. Você vai punir os justos pelos pecados dos injustos? Talvez haja 50 justos na cidade e você destruirá o lugar e não o poupará por causa dos 50 justos que estão nele. Longe de você fazer uma coisa como esta, matar os justos com os injustos, e os justos serão como os injustos. Longe de vós todas as regiões, ele não fará justiça à terra. Gênesis 18, 23, 25. Cristo, que a paz esteja com ele, também aboliu o pecado original, dizendo: se eu não tivesse vindo e falado com eles, eles não teriam pecado. Veja só. Mas agora eles não têm desculpa para o seu pecado. Ou seja, propriamente essas palavras de Cristo afirmam claramente que uma pessoa não nasce com pecado. Veja a passagem. Se eu não tivesse vindo, ou seja, se Cristo não tivesse sido enviado por Deus e falado com eles para convencê-los que ele é o enviado de Deus, que eles devem segui-lo, eles não teriam pecado. Ou seja, só obtiveram pecado quando ouviram de Cristo e ele falou-os e recusaram de seguir os mandamentos dele, de seguir os ensinamentos dele. A partir dali que eles tiveram pecados. Deus não disse que uma pessoa nasce com pecado. Viu? Ok. Isso está no João 15, 22, 24. Os livros sagrados dos cristãos testemunham a bondade de muitos. Elogiam-nos, mesmo que estivessem cobertos pelo pecado original. Não teriam merecido este louvor. Entre estas, as crianças sobre as quais Cristo disse num dos seus mandamentos: em verdade, eu digo-vos, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, quer dizer, crianças não têm pecado, não entrareis no reino dos céus. A sua alma é como esta criança, e ele é o maior no reino dos céus. Viu que Jesus Cristo reconhece que a alma de uma criança é pura, não tem pecado. E disse para os seus discípulos: se vocês não converterem, se tornarem como essas crianças sem pecado, não entrarão no reino do céu. Então, ele repreendeu os seus discípulos como crianças e disse: deixem as crianças virem a mim e não as proíbam, porque o reino dos céus pertence a tais como estes. Viu? Mateus 19, 13 e 14. Destes dois textos, entende-se que as crianças são purificadas do pecado original. Por isso, ele fez delas um exemplo de justos que entrarão no paraíso do Deus. Mas é que nós vimos, contrário dos teólogos, alguns estudiosos cristãos, como o exemplo do Santo Agostinho. Ele, condenando a morte de todas as crianças não batizadas, emitiu uma fatwa, ou seja, podemos dizer, um decreto
segundo o qual seriam queimadas no fogo do inferno e não gostariam de ver o reino do Senhor, ou seja, não veriam o reino do Senhor, crianças que morressem antes de serem batizadas. Totalmente contrário dos ensinamentos de Cristo. Por isso nós sempre dissemos, realmente se nós estudarmos bem, vamos fazer um estudo bíblico, pegar a Bíblia, Novo Testamento, ver os ensinamentos de Cristo, somente as palavras dele, os ensinamentos dele, vamos organizar eles à parte. E vamos ver ensinamentos de Paulo e de outras pessoas desconhecidas, mas que encostam na Bíblia, para ver será que são iguais esses ensinamentos. Claro que não são. Nós vemos claramente a diferença. Por isso, na questão do pecado original, nós vimos claramente que propriamente a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, que é a Torá, rejeita a questão de pecado original. 2, propriamente as palavras de Cristo sobre seus discípulos, fazendo comparação com crianças inocentes, puras de almas puras, que entrarão no reino de Deus, rejeita claramente que essas crianças não têm pecado nenhum. Porque se tivessem pecados, Cristo não daria exemplos de almas puras, de boas pessoas, de pessoas exemplares, como essas crianças. E dizer ainda, as pessoas que entrarão no reino de Deus é como aquelas crianças que são inocentes, que são limpas de pecados. Portanto, vamos parar por aqui. Agradeço a Deus, agradeço a todos por terem acompanhado a nossa aula. Vamos parar aqui. Aquilo que ouviram de bem vem de Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que ouviram de mal vem de mim e de Shaitan.